tarde, como é que estamos aí? Nossa, aqui tá um frio, uma chuva e nós estamos hoje no dia 19 de junho de 2021, fazendo a nossa 21ª aula de estudo dos Livro dos Médiuns. Oi, João, boa tarde. Então, estamos começando aqui nesse tempinho preguiçoso, mas estudar é necessário. E aqui é o nosso caminho. Ellen, boa tarde, Ellen. Então, nós estamos hoje na 21ª aula do estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos, este aqui, ó, certo? E nós estudamos a semana que passou até o item 80 da parte do capítulo 4, certo? Isso, boa tarde. Então, a última coisa que nós estudamos é a capacidade de um espírito se manifestar sem o concurso de um médium, certo? E nós estávamos, esse capítulo todo dedica uma abordagem de como que as manifestações acontecem e a questão da física junto. Mas antes de nós começarmos, nós precisamos silenciar nosso coração, fazer a nossa conexão com o Altíssimo, agradecer a espiritualidade amiga que nos traz aqui, fazendo a oração do dia e uma leiturinha do Evangelho sempre é pertinente. E a mensagem de hoje, que eu abri agora enquanto falava com vocês, é do capítulo 8, Escândalo. Se a tua mão é motivo de escândalo, corte-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que haja escândalos, mas infeliz do homem pelo qual o escândalo acontece. E escândalo nem sempre é aquilo que a gente está habituado a compreender, que é uma gritaria, algo assim escandaloso. Não, escândalos são as nossas falhas, são as nossas dificuldades, são as nossas mazelas. E se nós temos alguma que complica a nossa evolução, que nos remete a uma conduta desabonadora dentro do regramento do ensinamento do Pai, ele recomenda que nós tiremos do nosso caminho e tentamos nos melhorar. Então, pensando em melhorar, que a gente está aqui, né? E como estamos estudando o Livro dos Médiuns, eu quero trazer uma informaçãozinha. Oi, Ingrid, boa tarde, bem-vinda. Sobre o trabalho do livro o trabalho da mediunidade. Tem uma passagem nesse livro aqui maravilhoso que fala sobre o momento encarnatório que passa o mundo, a Terra, é um mundo de regeneração, e ele diz assim, que mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessitados totalmente desconhecidos, fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita, sem que a esquerda nos saiba. A gente sabe que a faculdade mediúnica é uma condição que coloca a serviço do outro. É um bom instrumento da caridade. Deixa eu fixar o comentário aqui que o John acabou de colocar para nós. Então vamos lá rapidinho para a nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje, e é aumento e diminuição de peso dos corpos. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui. Esse livro, ele tem uma base de nos trazer o conhecimento estrutural da condição mediúnica. Ele nos provoca a compreender. Então, agora nós vamos ter uma abordagem bem físico-química aqui,
para a gente entender o peso dos corpos, a diminuição, o aumento, que tem a ver com a física. Obrigada, Iana. É compromisso, mesmo dia de chuva, a gente tem que estar aqui firme e forte. Quando a gente se vincula a um propósito, não tem preguiça, não tem contratempo, não tem desânimo que nos tire da caminhada. É responsabilidade. Vamos lá. O que diz o item? Eu vou ler rapidinho e a gente conversa. Falamos há pouco do aumento do peso de um objeto. De fato, é um fenômeno que às vezes se produz e nada tende a normal, não mais do que prodigosa resistência da campânula sobre a pressão da coluna atmosférica. Quando ele fala em campânula, não sei se vocês sabem, eu fui buscar o que é a campânula que ele quis fazer. É exatamente essa aqui, que é o processo, ou essa aqui, a abordagem, que é essa campânula, porque campânula pode ser uma lâmpada, é exatamente mostrar que nesse ambiente é possível tirar a gravidade, fazer o vácuo e ver que a mudança do peso dos corpos. Então, ele nos mostra que a pressão atmosférica modifica, nesse exercício de uma campânula, o peso do corpo modifica. E aí ele disse que na condição de ação do espírito é a mesma forma. Como ele diz, temos visto objetos bastante leves, sob a influência de certos médios, oferecer a mesma resistência e em seguida ceder ao menor esforço. Bom, se nós estamos falando da campânula, é aquela campânula de vidro sobre o vácuo, né? Ela é totalmente fechada, entra no processo de vácuo. Quando a gente põe um objeto dentro e vai tirando todo o ar que tem lá dentro, o objeto fica sem gravidade, fica solto. Então o peso dele reduz. Quando você volta a tirar o vácuo, ele cede na gravidade. Então é isso que ele está nos mostrando aqui, como que um espírito pode movimentar, da mesma forma que isso acontece para nós na condição encarnada. O espírito, ele, pela condição, pela situação do fluido etéreo, por estar em outra dimensão, ele consegue fazer com que o corpo, que ele manifeste uma caneta, ele consiga erguer e fazê-la volitar. E é aqui que nos mostra ainda, falando Kardec, na experiência acima, a campânula, na verdade, não pesa mais ou menos por si mesma, mas parece mais pesada pelo efeito da causa exterior que age sobre ela. Provavelmente o mesmo ocorre aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco. Ele está falando das mesas girantes na época de Kardec, que era a primeira comunicação, forma de comunicação registrada dos espíritos. Pois sua massa não aumentou, mas uma força exterior se opõe ao seu movimento, e essa causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, assim como causa do aumento da diminuição do peso aparente da campânula está no ar. Façam a experiência da campânula pneumática diante de um camponês inculto. Como ele não compreende ser o ar, ele não vê aquilo que está agindo. Não será difícil persuadi-lo que é o diabo. Então, o que ele nos provoca? Quando a gente faz uma experiência química, físico-química, dentro de um laboratório, o profissional, o estudioso, entende do processo que acontece. Agora, se nós levamos isso para uma pessoa mais simples, mais humilde, sem conhecimento, e ele fizer com que essa variação da pressão atmosférica movimente, ele vai dizer que é coisa do diabo. Era assim que nós fomos formados. Que o que a gente não conhece é vinculado a um ser extracorpóreo. Então, seguindo, ele diz, poder-se-á dizer que, sendo esse fluido imponderável, seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto, de acordo. Mas note que, se nos servimos da palavra acúmulo, foi por comparação e não uma identificação absoluta com o ar. O fluido é imponderável. No entanto, nada comprova isso. Sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer todas suas propriedades. Ele nos alerta a nossa distância do domínio
da informação e do conhecimento do que está no plano espiritual. Nós conhecemos da Terra muito pouco. Então, como é que nós queremos conhecer do que está no planetário? E ele diz o seguinte: a eletricidade também é classificada entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser retido por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem quiser levantá-lo. Ele se torna, com isso, aparentemente mais pesado. Do fato de não se ver aquilo que retém, não seria lógico concluir que ele não existe. Então, veja, a relação feita por Kardec com a física é muito interessante, porque muita coisa da física nós hoje já temos o conhecimento, mas ainda não dominamos. A gente já consegue, por experimentos, conhecer e, através de estudos, saber o que os cientistas estão comprovando a cada momento para nós, mas nós não conhecemos. Então, não é porque nós não vemos que ele não existe. É esse alerta que ele diz, é como o ar. A gente enxerga o ar? Não, mas a gente sabe da necessidade dele e não vive sem ele. É a mesma coisa. E aí ele disse, o espírito pode ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder não é limitado ao testemunho dos sentidos. Mais uma vez, vamos refletir o que ele quis dizer. A forma, nós não enxergamos o espírito. A forma com que eles manuseavam as mesas ou manuseiam hoje alguns momentos em que eles se materializam, não nos é conhecida. Então, não podemos dizer que nós não podemos testemunhar a forma, porque se a gente desconhece, e a todo tempo nós temos tido provas e manifestações que nos mostram a ação deles na nossa vida e no dia a dia das pessoas. Então, concluindo, para terminarmos esse capítulo, não se pode explicar senão por uma causa semelhante o singular fenômeno do qual vimos diversos exemplos de uma jovem pessoa frágil e delicada levantar com 2 dedos, sem esforço, como se fosse uma pluma, a um homem pesado e robusto no assento em que estava. O que prova haver uma causa alheia à pessoa são as interminências dessa capacidade. Vale lembrar que todo esse registro é da época da metade do ano de 1800, século XIX. Então, muitas ações, muitas atividades que são comparadas são as manifestações que acometiam aquele momento e que muita coisa era vinculada ao sensacionalismo. E o que Kardec nos mostra e faz comparação é exatamente as situações vividas em que a física, as pesquisas, a ciência não foi capaz de explicar e até hoje não é. Então, é por isso que nós devemos refletir e compreender. Claro, hoje nós temos muito mais informações, a literatura espírita é fartíssima em nos mostrar informações, nos trazer informações dos 2 planos e como que isso acontece. Mas a gente precisa sempre pensar a forma para compreender e não cair também nas falcatruas, que a gente sabe que o ser humano é habilidoso, então nós estamos aprendendo como é que as coisas acontecem. E o próximo capítulo que nós vamos começar agora é o capítulo 5, que trata das manifestações espontâneas. E aí então, aqueles famosos ruídos, tumultos e perturbações. Vamos lá. Está chegando a tarde, que já está disponível para a gente dinamizar um pouco as atividades aqui, que a minha garganta ainda está bem fragilizada. Oi, John, boa tarde. Oi, consegue me ouvir bem? Consigo. Você quer que eu encerre ali aquela distância para melhorar ou tá bom? Eu quero saber se tá bom aí, porque eu coloquei um fone para não ficar dando interferência. Tá ótimo. Tá, então tá bom. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Um bom estudo para nós, então.
Vamos. John, nós terminamos, acho que você acompanhou o capítulo 4 e agora nós vamos entrar nas manifestações físicas espontâneas, mostrando que não é nada de sobrenatural. E tem Que nos nossos, 82, é isso? né? Então vamos lá. Você não quer ler o item 8? Você está com o livro aí? Lê para nós o item 82, que fala dos ruídos, tumultos e perturbações, que a minha voz hoje não está das melhores. Tá. Então, é o capítulo 5, né? Das manifestações físicas espontâneas, item 82. São provocados os fenômenos de que acabamos de falar. Sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenções da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser feitos de imaginação sobreexcitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso, e exatamente quando menos por semelhante coisa esperava. Quer que continue ou quer ir fazendo por parágrafo? Termina esse item e falamos todo. Vamos fazer assim para a gente dinamizar um pouco. Tá, O João Gustavo está dizendo que teu som está meio abafado. Você deixa consegue... eu fazer diferente então. Só um segundinho. Melhorou? Melhorou. Melhorou, João? Dá uma olhada aí, dá um ok para mim. Melhorou bem. Tá, é só porque eu tava com fone de ouvido, mas agora eu já tirei. Então eu continuo lendo o item, né? Tá, obrigado, primo. Obrigado, desculpa aí, pessoal. Tais fenômenos a que se poderia dar nome de espiritismo prático natural. Vamos grifar essa palavra aqui. Espiritismo prático natural. São muito importantes por não permitirem a suspeita de conivência. Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupem com tais fatos espíritas, que registrem todos os desse gênero, que lhes cheguem ao conhecimento, mas, sobretudo, que lhes verifiquem cuidadosamente a realidade, mediante pormenorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Cara, esse parágrafo já começa fazendo um ajuste na nossa postura e o cuidado de se estudar. As manifestações que eles nos alertam, a gente sabe que existem, começou inclusive com espíritos batedores, né? Na época, na América, as irmãs Fawkes. Isso. Elas foram os fenômenos que começaram a ser registrados exatamente de manifestações com materializações que se não entendia o porquê. E ele diz para a gente ter cuidado quando se depara com isso, para que não... para ver se realmente não é a imaginação a nossa imaginação superexcitada e que também a gente não esteja proporcionando criar ilusão ou mistificação em cima de um processo que não tem nada disso. Eu passo a palavra para você comentar aí, que eu sei que está cheio de informação para nos dar, John. Vou tentar falar. Vocês estão me ouvindo bem? O barulho da chuva está me incomodando um pouco. Não está chegando. Tá bom. Eu quero trazer aqui já parte do parágrafo que eu coloco aqui, ó. Ali quando ele inicia, que são provocados esses fenômenos que foi falado anteriormente, e ele sucede, ou seja, ele vem, né, ser produzidos espontaneamente e sem a nossa vontade. E no outro parágrafo,
ele ainda diz que ainda que nós tenhamos consciência de que isso ocorre, é imprescindível sabermos que o nome disso é espiritismo prático, natural, ou seja, ele acontece de uma forma natural. Mas é muito importante que sempre tenhamos a suspeita da conivência. O que que isso significa? Isso significa que nós precisamos prestar atenção se é realmente algo verídico, se é realmente praticado pelos espíritos, ou se há a conivência, se há a vontade do médium ou do falso médium, né? Porque existem, infelizmente, pessoas que deturpam a ideia da mediunidade e acabam fazendo dos centros grandes shows de charlatanismo junto com, como se fala, mãe, a palavra de animismo, né? As pessoas trazem isso como mistificam muito. E ainda um pouco mais adiante, isso é a palavra que vem, é mistificação. Precisa ser verificado cuidadosamente, precisa ser analisada a realidade, né? Precisa estudar, e aí vem uma coisa que muitas vezes ligeiramente nós não conseguimos ligar uma na outra, que é a fé raciocinada, a ratio. Nós somos seres que vivemos de razão, somos seres racionais. Então, assim, quando colocamos os estudos, por que nós estamos aqui hoje estudando, gente? Porque somos seres racionais. Não adianta eu chegar e falar para qualquer pessoa, olha, existe aquelas pessoas que fazem as mesas girarem, ou isso ou aquilo, lembrando que estamos aqui no ano de 2021, né? E aí as pessoas começam a raciocinar, tá, mas como que isso funciona? Será que é ilusionismo? Essa era a palavra que eu queria trazer, né? A ilusão. Mas não. Quando você para raciocinar e perceber e conhecer a doutrina, passar pelo crivo da sua razão, trazendo uma explicação entre a ciência e a fé, a gente consegue chegar a um denominador comum de ser o que chamam aqui de espiritismo prático natural. Aquilo que vem de uma forma natural e é causada pelos espíritos sem a intromissão do médium. Era isso que eu queria falar em relação a esse parágrafo. É interessante trazer que a gente que está começando o estudo desse livro, no começo, no capítulo 4, ele fala exatamente sobre as teorias para que a gente não se prenda a elas, que é o charlatanismo, teoria da loucura, da alucinação, do músculo estalante, das causas físicas, do reflexo, da alma coletiva, do sonambulismo, ou mesmo diabólica ou pessimista. Ele começou trazendo isso para aí organizadamente nos mostrar que a manifestação dos espíritos ela passa além disso. Mas nós que estamos diretamente envolvidos com o conhecimento das manifestações espirituais, independente de religião, mas a seriedade da conexão entre o plano espiritual e o plano encarnado, é importante não se deixar levar por ilusões ou mistificações, certo? É isso que ele deixa bem claro nesse parágrafo. Eu vou seguir o outro, eu leio e daí a gente conversa, tá bom, John? O item 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e frequentes são os ruídos e pancadas. É, sobretudo, em relação a esses que se deve temer a possibilidade de ilusão, pois uma grande quantidade de causas naturais pode produzi-los. O vento que silva ou agita um objeto, um corpo que nós mesmos movemos sem perceber, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Além, é claro, das farsas e brincadeiras de mau gosto. Os ruídos espíritas, por sua vez, têm um caráter particular, pois deixam evidente uma intensidade e timbre variados e característicos, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permite confundi-los com o estalido da madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac monótono de um relógio de pêndulo. São golpes, ora secos, ora surdos,
fracos e leves, ora, claros, distintos, às vezes ruidosos, mudando de lugar e repetindo sem ter uma regularidade mecânica. De todos os meios para avaliar sua legitimidade, o mais eficaz, aquele que não deixa dúvida sobre sua origem, é de observar se obedecem à vontade. Se os golpes se fazem ouvir no local que designamos, se respondem ao pensamento pelo número de pancadas ou por sua intensidade, não se pode ignorar que tem uma causa inteligente. Por outro lado, o fato de não obedecer nem sempre é uma prova contrária. Bom, aqui é exatamente a prova, como fazer a prova dos 9, né? Como que a gente pode, diante de uma manifestação do toque, né? A gente precisamos ter o certo cuidado quando nos deparamos com uma manifestação dessa natureza, para que não estejamos sendo induzidos pela nossa criatividade, a nossa imaginação, a participação do vento, da natureza, de alguma coisa assim, que produz um barulho constante, assemelhado. E o que ele nos mostra é que se a gente der a devida atenção, tentar interagir, certamente nós teremos as diferentes variações e manter uma comunicação com ele, que foi o que Kardec fez e foi o que as irmãs Fox fizeram. Quando se depararam com os batidas, começaram a fazer perguntas e ter respostas inteligentes. Daí saiu da esfera de um acaso, de um barulho, de uma madeira estalando, ou de um vento batendo, ou do animal brincando, para a ponto de ser conhecido como uma comunicação espiritual. É teu comentário, John. Eu acredito que muitas vezes até parece um pouco rude ou frio, não sei, mas às vezes nós estamos vivendo situações, principalmente quem inicia na doutrina, tá? E começa a pensar muito sobre a doutrina, começa a ler muito, a nossa mente ela é capaz de produzir imaginações. E é aí que nós somos pegos pelos espíritos chamados espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, espíritos atrapalhadinhos. Esse é um apelido carinhoso que eu aprendi com o nosso querido irmão Nazareno Feitosa. E o mais importante, como eu já havia falado anteriormente, é fazer passar pelo crivo da nossa razão, deixando a nossa emoção de lado. Recentemente acompanhei uma live de uma colega e eu falei para ela no comentário ali, eu comentei, falei para ela, Ju, tem 3 espíritos atrás de você, assim, visíveis, eu estava vendo eles, né? E ela falou, Deus me livre. E aí eu analisei e parei para pensar. Muitas vezes nós estamos aqui falando de uma doutrina, falando de espíritos, né? Não é espíritos no sentido de, espíritos existem, fantasminhas e tudo mais, não. Nós estamos falando de espiritismo como algo que está além da nossa matéria, que é mais desenvolvido do que nós, que nos rege, nos envolve em um plano que os nossos olhos não podem enxergar. Não estamos falando mistificado. Então, quando ele coloca aqui que as pancadas é a forma mais simples e mais frequente, e eu falo de carteirinha porque nós recebemos muitas pessoas aqui na Casa Espírita que nós temos a necessidade de fazer a mensuração da mediunidade. Primeiro, um espírito faz qualquer tipo de barulho se não tem um condutor, se não tem alguém que doe a energia ectoplasmática ou o plasma, que nós já estudamos aqui, né, pessoal, sobre isso. Resposta: não. Se não tiver quem doe o ectoplasma, não existe como, né? Mesmo não sendo... Perdão. Gente, a rinite é algo que incomoda muito nessa época do ano. Mesmo que nós estejamos em um ambiente onde não tenham pessoas com mediunidade, é importante observar se tem
crianças, se tem gatos, principalmente. Também existe a necessidade de você mensurar isso, colocar na ponta do lápis. A partir disso, se continuar fazendo os barulhos, foi bom, o seu Valmor entrou agora ali, já vamos falar, vou trazer o exemplo do seu Valmor, já. Quando passa por este crivo, a gente faz uma experimentação. O nome disso é o quê? Ciência. Né? Eu já presenciei, embora eu veja os espíritos, ouça os espíritos, é muito difícil, diferente eu ver e falar, explicar para alguém que não enxerga, do que a pessoa passar pela própria experiência, né? E quando a gente passa por essas experiências, muitas vezes fazemos em forma de deboche, de brincadeira. Temos aí brincadeira do compasso, brincadeira do copo, né? Os jogos sobrenaturais, quais são chamados até hoje. E aí vem as questões, né? Se você tá aí de verdade, mexe o compasso, sim ou não? E aí, ligeiramente, pode ser que ocorra de verdade um espírito ali brincalhão. Porque espíritos sérios não fazem parte de brincadeiras, gente. Espíritos sérios não fazem parte desse tipo de brincadeira. Certo? Aí vem o crivo da razão. Ou tem realmente um espírito brincalhão ali, ou é a vontade da pessoa que está manipulando a matéria para que seja trazida uma resposta. Um pouquinho mais adiante, ele fala que são facilmente reconhecidas e não permite que sejam confundidos. Por exemplo, o estalar de uma madeira, o barulho do vento, né? O crepitar das chamas. O que é o crepitar das chamas? Quem veio de uma religião católica sabe o que é o crepitar das chamas. É aquele estalinho que as chamas fazem, né? Isso. E quando nós paramos para perceber, aqui ele colocou numa linguagem bem antiga mesmo. É a linguagem de Kardec do tempo. Estamos falando aqui, gente, da França, de 1800 e tralalá. Quer trazer aqui para cá hoje em dia? Televisão que desliga sozinha. Televisão que liga sozinha. A geladeira que começa a pitar, por exemplo. Aqui de casa pita. E nem sempre são os espíritos. Eu desço para conferir. Eu pergunto, foram vocês? Não, não fomos. Então tá bom. E a gente eu estou trazendo os fenômenos para as coisas que nós temos hoje em dia. Um relógio que desperta sem estar programado, por exemplo. E aí nós começamos a mensurar. Tá, a TV desligou sozinha. Eu coloquei no temporizador? Eu programei para isso? A gente começa a analisar. E aí vem a ação do quê? Da prece. Faz uma oração. Pede um aconselhamento. Envia esse espírito para alguma casa espírita e fala, olha, aqui eu não tenho como te ajudar. Busca, né, um lugar. Esse é o contato que devemos fazer, sem a adivinhação. E para finalizar esse parágrafo, que eu já estou indo além, ele fala que quando você percebe que é sério, ele tem uma causa inteligente. Ninguém faz um barulho por fazer barulho. Mesmo que seja um zombeteiro, ele vai fazer barulho por algum motivo. Ele teve a intenção de causar aquilo, ou de assustar, ou de chamar atenção. Ele é intencional, inteligência. Ele veio de dentro, uma vontade de dentro, e materializou-se para fora, né? O que eu queria falar para vocês ali em relação ao seu Valmor. Seu Valmor tem um irmãozinho aí que de vez em quando bate na janela da casa dele. Seu Valmor tem mediunidade, né? Eu tenho certeza que ele me autoriza a falar aqui, senão eu estaria falando. Existe um sigilo muito importante quanto a isso também. E esse irmãozinho, de vez em quando, vai lá e bate na janela dele. Então, o que é isso? Ele analisou, passou pelo crivo da razão, ele orou, ele pediu intuição aos próprios espíritos, e ele comentou comigo, ele falou, John, tem um cara que vai lá e bate na minha janela. Eu já falei com ele, ele vai e bate de novo na minha janela. E por que isso acontece? Porque na casa tem 2 pessoas com mediunidade. E aí os fenômenos físicos são mais fortes, são mais visíveis, quem tem essa sensibilidade sabe. E todos escutam, gente. Aqui em casa mesmo é a campainha do portão, o interfone. De vez em quando eles tocam o interfone. Então, acho que era isso, Mandinha, só para fazer
esse paralelo entre o que foi colocado de antigamente, que a gente traz para hoje em dia, e o crivo da razão. Você falou uma coisa interessante, John, a destacar, que o que traz aqui é que eles percebem eles conseguem ler o nosso pensamento. É por isso que há uma certa comunicação. E por isso que quando a gente fala com o seu Valmor, é uma das coisas que ele disse que você falou, ele tem orado, porque a gente sabe que esse irmãozinho está querendo se comunicar e percebeu que o seu Valmor percebeu ele. A gente ainda está trabalhando, tentando ajudar esse irmãozinho, porque de alguma forma ele está passando necessidades, porque para estar se manifestando, não conseguindo, ele está pedindo ajuda. Mas esse com o tempo acontece. Os espíritos que estão ao nosso redor, a gente tem mania de não prestar atenção na informação de que ao nosso lado está sempre cheio de espíritos. Os animais, às vezes, fazem algumas manifestações estranhas porque eles os enxergam, especialmente os gatos e os cachorros. Mas é uma coisa natural, não é para se assustar. Não é que a nossa casa está cheia de fantasminha, não, não. O mundo espiritual é amplo, muito maior do que o nosso mundo terreno. Mas seguindo, o item 84 nos diz o seguinte: admitamos agora que por meio de uma minuciosa comprovação se adquirisse a certeza de que os ruídos ou outros efeitos são manifestações reais, seria racional temê-los? Certamente não, pois em nenhum desses casos haveria o menor perigo. Somente as pessoas a quem se convence tratar-se do diabo podem se importunar ou se abalar com isso, como as crianças em que se põe medo ou do lobisomem ou do bicho-papão. Por outro lado, é preciso convir que, em certas circunstâncias, essas manifestações adquirem proporções e uma persistência desagradáveis, das quais se tem o desejo muito natural de se livrar. Aí faz-se necessário um comentário a esse respeito. Dissemos que as manifestações físicas têm por objetivo chamar nossa atenção para algo e convencer-nos da presença de um poder superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam desse tipo de manifestações. Eles se servem de espíritos inferiores para produzi-los, assim como nos servimos de serviçais para os trabalhos pesados. E isso com o objetivo que acabamos de apontar. Uma vez alcançado o objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Um ou dois exemplos farão com que se compreenda melhor a questão. Aí ele vai fazer um exemplo aqui. Você quer comentar ou lemos os exemplos trazidos primeiro, John? Eu não sei se é o meu livro que está com outra versão, mas aqui para mim, então, você lê 84, 85, está entrando no 86, é isso? Exatamente. Tá. Como eu já tinha lido e sabia que você não falou o número, irmão. Esqueci. Tá bom. Posso seguir no exemplo que ele nos traz para daí falarmos. Acho que dá para seguir, depois a gente faz um fechamento. Isso. E aí, então, ele vai nos trazer exemplos que nos mostram a participação dos espíritos inferiores e que são eles, inferiores é modo de dizer, os espíritos que estão mais ligados à matéria, né? Há muitos anos, no início dos meus estudos sobre espiritismo, estando uma noite ocupada com o trabalho sobre o assunto, golpes se fizeram ouvir à minha volta durante 4 horas seguidas. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Certifiquei-me de que eles não tinham nenhuma casa acidental, mas naquele momento não pude descobrir mais do que isso. Nessa época, eu tinha a possibilidade de ver com frequência um excelente médium escrevente. Já no dia seguinte, interroguei o espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa desses golpes. É seu espírito familiar que queria falar com você, respondeu. E o que ele queria me dizer? Você mesmo pode perguntar-lhe, porque ele está aqui. Interrogando, então, esse espírito, ele se apresentou com um nome alegórico. Eu soube depois por outros espíritos que ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenham um papel importante na Terra. Apontou erros em meu trabalho, indicando-me que as linhas onde se encontravam os erros. Deu-me conselhos úteis e sábios e acrescentou que estaria sempre comigo e viria a meu chamado todas as vezes que eu quisesse interrogá-lo. De fato, depois disso, esse espírito jamais me deixou.
Ele me deu muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz manifestou-se em meu favor, tanto nos afazeres da vida material como no que diz respeito às questões metafísicas. Mas desde a nossa primeira conversa, os golpes cessaram. O que de fato ele queria? Iniciar uma comunicação constante comigo. E para isso era preciso chamar minha atenção. Uma vez que o alerta havia sido dado, logo em seguida explicado e estabelecidas relações regulares, os golpes tornaram-se inúteis e por isso cessaram. Não se bate o tambor para despertar os soldados quando eles já se levantaram. Um fato mais ou menos semelhante aconteceu a um de nossos amigos. Havia certo tempo que em seu quarto ressoavam ruídos diversos, os quais já estavam se tornando bastante cansativos. Surgiu então uma oportunidade de interrogar o espírito de seu pai através de um médium escrevente. E esse amigo descobriu o que se queria dele. Fez o que lhe foi recomendado e depois disso não ouviu mais os ruídos. Vale ressaltar que as pessoas que possuem um meio fácil e regular de comunicação com os espíritos raramente recebem manifestações desse tipo e compreende-se por quê. Vamos lá? Quem começa? Eu vou fazer só um fechamento e vou largar a praia para você, pode ser? Eu vou pedir para você colocar o início da sua comunicação com ele e o medo que você tinha dele antes de ter uma comunicação mais tranquila. Ele pediu para você. Bom, aqui é uma situação trazida num exemplo de como acontece e até o próprio processo evolutivo da comunicação dos espíritos hoje com a humanidade. A história da doutrina e que instigou o Kardec, que ele codificou a doutrina, e por isso hoje a gente chama a doutrina dos espíritos em razão da estruturação dada, mas, na verdade, os espíritos estão presentes a todo tempo, em qualquer igreja, em qualquer ambiente, em qualquer casa de oração, certo? Mas vamos lá. Então, como é que eles começaram? Chamando atenção. Então, as batidas, as manifestações brutas, é uma forma de chamar atenção. E o exemplo trazido para Kardec foi exatamente de um orientador dele, que ele estava fazendo um procedimento equivocado, e a gente sabe que toda a codificação foi essencialmente observada e dirigida pelos espíritos. Ele, no começo, sem muita facilidade, ele sentiu a manifestação e fez uso daquele médium que fazia psicografias para tentar entender o que é que estava acontecendo. E, a partir daí, ele se aproximou do seu orientador. E o outro, exatamente, quando uma pessoa quer se comunicar, começa a fazer, startar sinais para que isso aconteça. E, no começo, gente, é meio assustador. É isso que o mentor do John quer trazer. No começo, quando eu conheci o John, ele tinha manifestações, ele tinha incorporações desordenadas, né, meu filho? E eu dizendo, isso é mediunidade, tenha calma, tenha paciência. E ele não tinha muito contato. E o mentor dele passou a fazer passagens e se comunicar comigo. Primeiro pedindo para que eu tivesse o cuidado com ele. Cuida do meu menino. Primeiro era do meu menino, depois do nosso menino. E aí chegou num determinado momento que ele começou a dar algumas diretrizes para nós e ele pediu que depois que nós fôssemos à casa espírita, a gente passasse a fazer que ele queria deixar alguns recados escritos. E aí ele agia comigo como um general. Eu obedecia como uma... Eu sei que tu vai dizer que ele é. Eu tinha receios, eu tinha muito medo. A gente tem receios, é natural. Eu conhecia muito da literatura espírita, de ver manifestações nas casas espíritas. Uma coisa é ver com os outros. Outra coisa é ver quando acontece com a gente e quando a ordem vem para a gente.
E ele vinha e dizia para mim assim, e se postava com bastante firmeza. Agora anote aí. Ele ditava para mim as psicografias. Vai acontecer isso, você vai precisar fazer isso, você anote esse recado, encaminhe isso, dando linhas de direcionamento da doutrina e de procedimentos que nós devíamos estudar, nos dando diretrizes da caminhada para aprendizado. Foi bem complicado, mas aí hoje, depois eu já sei quem ele é, eu já tenho mais habilidade, porque depois, nesse meio tempo, houveram manifestações de toda sorte, materializações, até nós aprendermos a dar os passos mais alinhados, a gente fez algumas curvas, né, John? Pronto, falei. Bom, então tá, né? Eu vou trazer agora um olhar um pouco mais amplo para esse parágrafo, que eu acredito que seja importante analisar mais profundamente, com mais cuidado, alguns detalhes. Kardec colocou ali há muitos anos que quando ainda iniciava os estudos sobre os espíritos. Bom, nós estamos em 2021. Se Kardec, em 1800 e tralalá, que eu não lembro o ano do livro, né? 61. Isso, em 1861. Quando ele ditou o livro, então foi um pouco antes. Isso, então foi antes, porque ele disse há muitos anos, quando ele ainda estudava, ele não estava fazendo decodificação, ele estava estudando. Ou seja, passando pelo crivo da razão, pela peneira da ciência. Ciência não é só quem trabalha no laboratório ali fazendo aquelas coisas, gente. Ciência é isso aqui, ó. É você ter ciência, é você saber o que está acontecendo, né? Você tornar-se ciente. Tá aí alguns colegas meus de faculdade, aquela história lá, você tem ciência, dá ciência. É isso mesmo, né? E aí ele coloca que ele estava estava se dedicando a um trabalho referente ao estudo ali sobre os espíritos. E pela primeira vez ele percebeu que acontecia pancadas e pancadas e pancadas durante 4 horas consecutivas. E o que ele fez? Ele colocou ali, ó, havia um excelente médium escrevente. O que eu falei no item anterior? Precisa de um médium para conduzir essa energia para que os espíritos possam fazer essas manifestações. Tá? E esse espírito, então, chegou para ele ali e falou que ia ajudar ele e acompanhar ele em todos os momentos, inclusive na vida material. E é aqui que eu quero quebrar de uma vez por todas um tabu que existe em todas, absolutamente todas as casas espíritas que eu conheci até hoje. As pessoas falam o seguinte: você que é médium, você não pode, em hipótese alguma, fazer trabalho mediúnico fora da casa espírita. E eu digo, no próprio livro dos espíritos, está escrito que você precisa tomar cuidado ao fazer tais coisas. Não, nenhum momento, eu já traduzi do francês, gente, para ter certeza disso. Em nenhum momento foi falado, você não deve. Aí está, você está fazendo uma interpretação ao seu bel prazer do que está escrito. Você está deturpando uma ideia que foi colocada, certo? Os espíritos falam, você precisa ter cuidado e evitar fazer tais coisas. Agora, não existe como você chegar para um médium de psicografia que acorda 2 horas da manhã para psicografar e ele falar para o espírito, olha, espírito, eu não posso, porque o dirigente da minha casa disse que eu não posso, então a gente não vai poder escrever. Aonde que entra o lado da mediunidade livre? Onde é que entra a hora da razão? Então você tem que falar para os espíritos, ó, gente, eu só posso psicografar tal hora em tal lugar. Gente, se você não tem controle sobre a sua mediunidade, se você não consegue ainda trazer esse crivo da razão, se você não tem segurança na sua mediunidade, eu digo, não faça. É um aconselhamento. Não faça. Porque lá atrás, quando eu não tinha controle nenhum, eu psicografava mensagens enegrecidas, terríveis, de espíritos realmente
de uma vibração muito negativa. Mas o que os próprios espíritos falavam, ore antes de você permitir qualquer manifestação espiritual. Faça prece, peça ajuda ao seu mentor espiritual, peça orientação para aqueles espíritos que estão pedindo a sua ajuda. E aí sim, se você se sente tranquilo e confortável, faça o seu trabalho. Se você não se sente, peça licença, peça perdão e fale, olha, eu não tenho certeza se eu devo ou se eu não devo. Não estou confortável com isso. O espírito, se for de boa índole, se for um espírito bem intencionado, se for um espírito sério, ele vai lhe abençoar, vai lhe dar um passe e vai perceber que você está sendo um excelente aluno da doutrina, porque você está levando a sério os seus momentos mediúnicos. Agora, se você tem mediunidade controlada, você está sentindo, você sabe que precisa às vezes passar um recado, precisa permitir que venha uma mensagem escrita, uma mensagem psicofonada. Não deixe de fazer não, gente. Porque o Mestre Cristo, ele em nenhum momento entrou dentro de nenhum templo para falar nada. Ele andava, eu falo que Jesus andava de biboca em biboca. E ele falava a todos os ouvidos. E nós que somos aqui, digamos que nós somos as pessoas, os imperadores da sua palavra, nós temos a obrigação de falar, a obrigação de utilizar o instrumento que nos foi dado, que é a mediunidade, para ultrapassar as barreiras, tá? Eu sempre falo isso, sou criticado, muito criticado. Dirigentes vão falar, esse cara tá falando besteira, mas eu estou falando com o total aval da espiritualidade. Quero seguir um pouquinho mais à frente ali. Quando o espírito disse para Kardec que ia ajudar na vida dele, ó, a partir de então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Dele recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz me foi manifesta, tanto em assuntos da vida material, quanto em assuntos da vida espiritual. Gente, eu quero agora o bicho pegou. Eu tenho a obrigação de trazer isso aqui. Quem disse que existe uma separação da vida material e da vida espiritual, eu gostaria muito que me mandasse alguma coisa que foi escrita de cunho sério e verídico. Não existe em absoluto a diferença da vida material para a vida espiritual. Por quê? Simples. Nós somos espíritos encarnados. Nós somos espíritos dentro da matéria. Ah, John, mas espera aí, se eu estou no meu trabalho, eu tenho que pensar no meu trabalho, é matéria. Eu tenho que viver o material. Tenho que viver o material. Com a consciência de que somos seres espirituais. A gente precisa agradecer. Obrigado pelo meu trabalho. Eu recebi uma mensagem recentemente de um policial. E ele falou assim, John, eu sou policial. Às vezes eu preciso ter algumas coisas, ter algumas atitudes ríspidas e enérgicas. Mas eu sou espírita e a minha consciência não me permite uma paz de espírito. É aí que vem a resposta. Seja bem-vindo, Renato Prieto, em nossa live, Estudo do Livro dos Médiuns. Para quem não conhece, gente, já recomendo. Segue lá, Renato Prieto, ator. Para quem não conhece, é o nosso querido André Luiz, o ator que fez o filme Nosso Lar. Quando nós falamos, então, de que nós precisamos viver a nossa vida material, e eu falei isso para aquele policial, eu disse, existem passagens específicas no Evangelho, na Bíblia e em vários outros lugares, que escândalos são necessários para a evolução. Até mesmo nos mundos, nos submundos mais enegrecidos, existem espíritos superiores que têm a necessidade de utilizar a coerção, têm necessidade de utilizar a força, a rispidez. Então, gente, independente de qualquer coisa, não existe como separar a vida material da vida espiritual.
Não existe como você chegar e falar para o seu mentor, agora o senhor me espera aqui fora, porque eu vou trabalhar, depois você chega perto de mim. Certo? Não tem como, gente. Não tem como. Na minha faculdade, quando eu vou fazer prova, tem um professor meu muito querido que fala assim, John, bota teus espíritos tudo lá pro fundo da sala, que eu não quero ninguém dando cola para ninguém, não. Ele fala com carinho. Ele fala com muito carinho. Por quê? Porque ele sabe, os meus colegas sabem, que aonde nós vamos, não só eu, como todos, os espíritos vão conosco. Eles vão conosco. Eles dão cola? Claro que não. Porque aí não seriam espíritos corretos, né, gente? Cada um com a sua evolução. Então é isso que eu queria falar em relação a esse parágrafo. Nossa live já está acabando. Que é isso. Não existe a separação da vida material e da vida espiritual. As duas precisam andar juntos, bem como a ciência e a espiritualidade. Claro, com muita consciência. E não esqueça, nós somos médiums 24 horas por dia. É isso aí que eu tinha para falar, mesmo. Tá, perfeito, John, muito obrigada. Nós estamos fechando o item 86 e antes de fechar a live, eu quero agradecer aqui a participação de todos, o Bom Chiquinho, Pérolas do Evangelho, Luz em Nós, Arthur. Teve muitas pessoas que eu perdi aqui, Torres, outras pessoas que entraram, e tem um comentário da Luz em Nós que tem muito a ver aquilo que nós estamos falando sobre ser médium 24 horas. A gente tem tido uma participação muito presente de pessoas que, com a pandemia, com a sua mediunidade, estão se unindo e que dificilmente estariam se não fosse essa corrente, esses pontos que o Instagram, as redes sociais ofereceram nesse momento de pandemia para a gente falar da doutrina. E o vigiar e orar e estudar. Você tem mediunidade? Eu acho que a mensagem que fica hoje aqui percebeu, intuição, mediunidade, sexto sentido, o que você quiser chamar, mas se você percebe, quando a gente começa a ter informação da conexão do plano espiritual, da existência do plano espiritual, que é nosso plano encarnado, é só o nosso aprendizado, é a nossa escolinha evolutiva, a gente precisa estudar, vigiar, orar, para que não sejamos manipulados e que nós possamos, como disse a pérola do Evangelho aqui, que é a Elizabeth, né? Estamos interligados o tempo todo com o espiritual. E é verdade, nós estamos o tempo inteiro vinculados e aí nós precisamos estar estudando, estar orando para nos mantermos. E o dia de hoje, a gente encerra, então, no item 86, agradecendo a participação de todos, lembrando mais uma passagem desse livro maravilhoso, eu recomendo, que assim, nos coloca em xeque, tem que estudar, mas ele diz, todo médium, fiel a Jesus, passa pelo caminho estreito, que chamamos de Via Crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Lembra as dores de Chico, lembra as dores de Divaldo. E lembrando que Chico psicografava na casa dele, à noite. E nós tivemos a oportunidade de receber uma psicografia com um tratamento de cura para você pelo Divaldo. Então, essa história de dizer que o médium é só na casa espírita, não é. A gente já sabe, e aí convida a todos para que se conecte com a espiritualidade para fazermos a oração de encerramento e agradecimento da participação de todos. Você faz a oração, John, para encerrar nossa live? Faço sim. Por favor. Acredito que já com os nossos corações silenciados que estamos, possamos nos conectar com a espiritualidade que encontra-se ao lado de cada um de nós, para que nós possamos perceber com razão, com o coração. E hoje a minha prece aqui é por todos os médiuns, aproveitando o tema aqui do livro dos médiuns, para que nós, os médiuns,
possamos nos abrir, o orar e o vigiar, como foi colocado. Porque a necessidade de estar com os dois pés no chão, com a mente cheia de bondade e de prece, a nossa peneira da razão é muito mais lógica e espiritual abraçadas. Não tem erro. Manter o olhar nos olhos do Mestre é o que nos faz caminhar sobre as águas, como já dizia o apóstolo Pedro. Porque quando nós estamos dirigidos no olhar do Cristo, no olhar desse Mestre que pisou aqui na crosta terrena, nós não desviamos o nosso foco para as energias negativas. Então, que cada médium possa receber boas energias, que possamos viver sem a latência dos mundos, para que não caminhemos servindo a dois senhores. E quando eu falo de dois senhores, eu falo de separação, vida material e vida espiritual. Que possamos viver na humildade, que possamos servir sempre sem olhar a quem, com muita responsabilidade, muito cuidado, muito carinho. Como dizia o querido Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. O bom médium disciplinado, que se dedica, que estuda, que ajuda, sabe guardar as próprias dores no bolso e cuidar das dores alheias. E para que nunca jamais permitamos que o nosso orgulho e o nosso ego seja inflamado pelo reconhecimento. Que possamos fazer o nosso trabalho com passo de formiguinha, de degrau em degrau, visando só mesmo os méritos após o nosso desencarne. Porque nós trabalhamos aqui e o nosso salário é pago no mundo espiritual, que é a nossa própria evolução. Que saibamos fazer sem querer nada em troca. Para que saibamos lidar com portas fechadas em nossas vidas. E tá tudo bem. Porque temos a confiança, porque oramos e vigiamos. E sabemos que tudo é feito conforme tem que ser. E nós devemos usar o nosso livre-arbítrio para caminhar sempre pela porta mais estreita. Como já dizia Efésios, né? Que ademais precisamos nos fortalecer no amor e na fé. Porque a nossa luta não é contra seres de carne e osso como nós, mas sim contra os principados e potestades das trevas, iniciando por essas potestades que existem dentro de nós mesmos. Devemos estar cingidos da couraça da justiça e da veracidade, para que possamos sempre caminhar avante, sem olhar para baixo, para não humilharmos ninguém. E sem olhar para cima, para não nos sentirmos humilhados, mas sim reto, no caminho da retidão. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gratidão. Que Deus abençoe a cada um, uma ótima semana e até amanhã no nosso Evangelho no Lar. Quem é amanhã? Estou sem agenda aqui. Amanhã mas vai ter é alguém. a Elizabeth. A Elizabeth. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.